Tudo bem com vocês? Mais uma vez, professora Cristiana. Vou explicar um pouquinho sobre o módulo 3, que fala sobre compasso, né? Que compasso é agrupamento de tempos, mas também é a divisão da música. Os tempos podem ser agrupados em dois, ou seja, compasso binário, compasso ternário, compasso quartenário e etc. Vamos lembrar que nós temos o quinário e o setenário também. Bom, as linhas verticais que atravessam a pauta são barras de compasso. O que é tempo? Se alguém perguntar, tempo é a divisão, é a parte de tempos, é a subdivisão. Bom, vamos lá. 3 por 8 é considerado composto porque ele seria o correspondente do 1 por 4, vezes 3 por 2. Isso daqui é só uma curiosidade, depois eu vou explicar para vocês, tá? O que acontece? Nós temos a barra dupla, barra simples, barra final e a barra de repetição ou sinal de retornelo, que aqui não tá falando, mas aqui na página 16 já fala sobre isso, que nós temos a barra de repetição, sinal, a casa 1, casa 2, tem casa 3 também, que no inário tem muito isso agora, né, no inário 5, que é casa 1, casa 2 e casa 3, que você vai ter que repetir novamente. Então, eu vou explicar um pouco essa parte de teoria. Vamos falar sobre os compassos, né? Então, se nós temos o compasso 3 por 4, o 4 é meu denominador, que indica o quê? A semínima. Quantas semínimas eu tô pedindo no compasso? 3. 3 semínimas, fechei. Deixa eu pintar bem elas, né? Pra ficar bem certinho, pra não ficar nada. 3 semínimas. Esse compasso, ele é o quê? Ele é um ternário simples, tá? Ternário. Deixa eu escrever aqui, senão vocês não vão entender. Ternário simples. Quantos tempos eu tenho nesse compasso? 1, 2, 3. Dentro de cada compasso que eu for inventar, eu tenho que ter 3 tempos, eu não posso ultrapassar. Como que eu sei que o número 3 é 3 tempos e ele é simples? Por que que ele é simples? Porque os números do compasso simples que ficam no numerador são 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Esses números ficam no meu numerador, número de cima da fórmula de compasso. E quem fica no meu denominador? Então, no meu denominador fica o número 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Vai mudar esses números do denominador? Nunca. Sempre vai ser esses números. Não vai aparecer aqui um 60, um 30, não. Sempre é esse. E o meu numerador vai mudar? Vai. Esses números são dos compassos, ó, compassos simples. Eu vou escrevendo junto para vocês verem. Minha letra vai estar horrível, mas tudo bem, tá? Esses números são dos compassos simples. Aonde fica esses números mesmo? No meu numerador. E esses números no meu denominador, ok? Então, no compasso simples, por ser 3 por 4, quem é a minha unidade de tempo? É a semínima. Mas por que já é a semínima? Porque o meu denominador é o 4 e o 4 é a semínima. Eu costumo abreviar a unidade de tempo com UT. Minha unidade de compasso, quem seria? É a figura, é uma única só figura que preenche todo o compasso. Então, aqui eu tenho 3 semínimas. Eu vou desenhar novamente as 3 semínimas aqui e vou tentar descobrir quem é a única só figura que corresponde ao compasso inteiro. Semínima com semínima é uma mínima. Não sobrou essa semínima aqui? A semínima é a metade da mínima? É. Então, como que eu vou representá-la? Como ponto de aumento. Então, é uma mínima pontuada. Mas por que uma mínima pontuada? O que seria o ponto? O ponto, ele é colocado ao lado direito de uma figura musical ou pausa. E ele serve para aumentar a metade do valor. Ou seja, se ela aqui vale 2, o ponto vai valer 1. Se ela valesse 3, o ponto valeria a metade, 1,5. Se ela valesse 2, o ponto valeria 1, que é o que está aqui. Se ela valesse 4, o ponto valeria 2. E assim vai.
Sempre o ponto é a metade da figura. Por isso que aqui deu uma figura pontuada. Por quê? É uma figura ímpar, tá vendo? Não tem como formar um par aqui. Então, a unidade de compasso ficará uma mínima pontuada. Isso são os tempos, né? Que no início do módulo 3 fala sobre os tempos, né? Que a música, ela divide em compassos, que é isso daqui. Divide em tempos, quer dizer, dentro de cada compasso vai ter o tempo determinado e partes de tempo. O que é parte de tempo? Vamos lá. O tempo é a figura que vale 1. Deixa eu colocar aqui mais perto para vocês. Vamos aqui de novo. O tempo é a figura que vale 1. Então, isso daqui é um tempo. Qual é a parte do meu tempo? É como se eu pegasse o meu tempo e cortasse no meio. Ficou uma cocheia aqui, outra cocheia aqui. Então, eu tenho a parte do tempo. Quantas partes eu tenho, então, no compasso 3 por 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 partes de tempo. Tá. Aí, lembro daquela bissubdivisão e subdivisão? Porque eu pego as 6 partes de tempos, eu posso dividir também. Mas não vamos entrar nesse método, só para vocês entenderem. O tempo inteiro, a parte do tempo. Tudo isso é onde eu entro aqui. Eu posso desenhar aqui 6 cocheias. 6 cocheias, que eu também vou ter 3 tempos, porque ela é a parte desse tempo aqui, ok? E a biparte? É como se eu fizesse, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Biparte de tempos. A soma dessas 12 semicocheias equivale a 6 cocheias e equivale a 3 semínimas, que equivale a uma mínima pontuada. Tá vendo? Eu tenho um tempo completo, os 3 tempos. Eu tenho a parte de tempo, a biparte de tempo e a subparte de tempo. Porque conforme eu vou dividindo do tempo para parte, para biparte, eu consigo subdividir mais ainda a semicocheia. Isso tem que ficar muito claro para mim entender quem vale um tempo, por que é a unidade de compasso, e aí vem a unidade de movimento, que é o que eu sempre falo nos meus vídeos. Se a minha semínima vale 1, a minha cocheia vai valer meio, ou seja, a minha unidade de movimento é a cocheia, tá? É um treino que vocês não podem esquecer. Então, o compasso ternário simples, 3 tempos, 6 movimentos, ok? Unidade de tempo é a semínima, unidade de compasso a mínima pontuada e a unidade de movimento que nós representamos com o U e o M é a cocheia. Essa é minha unidade de movimento. Tudo isso o módulo 3 trata, mas ele trata de uma forma bem superficial. Porque além da fórmula de compasso que ele trata aqui, tá vendo? O compasso binário, que é a mínima, é a mesma coisa de 2 por 2. Da mesma forma que ele trata a unidade de compasso semibreve, aqui em cima ele fala sobre os símbolos, os sinais de retornelo, né? Sobre a barra de repetição, a barra dupla, a barra final, tudo isso ele trata aqui e dá alguns hinos como exemplos. Mas eu vou enfatizar bem na forma de compasso, porque isso é uma coisa assim que cai muito, tá? Então vocês não podem esquecer. Vou dar um outro exemplo. Vou até mudar. Vamos fazer um negócio mais. 4 por 8. O meu denominador é a qualidade, ou seja, é a figura que vale um tempo no compasso simples. Ah, mas como que eu vou saber a figura que representa o número 8? Eu vou olhar lá na página 11 do MTS. A figura que representa o número 8 é a colcheia. Quantas colcheias estou pedindo? 4 colcheias. Bom, se eu estou pedindo 4 colcheias, quanto vale cada colcheia? Um tempo. Você viu que a minha colcheia tá horrível aqui, né, gente? Então, a minha colcheia vale um tempo. Por que que a minha colcheia vai valer um tempo? Porque o meu denominador é 8, o 8 representa a colcheia. Quantos tempos eu quero no compasso? 4.
Quantas cocheias eu quero? 4. Ou seja, cada cocheia vai valer um tempo. Automaticamente, eu achei a minha unidade de tempo, que é a cocheia. A minha unidade de compasso, eu vou somar as 4 cocheias. Por ser um número par, fica muito mais fácil, né? 2 cocheias é igual a uma semínima, ou seja, 4 cocheias é igual a 2 semínimas. 2 semínimas é igual a uma mínima. Quem é a minha unidade de compasso? É a mínima. E a minha unidade de movimento é a metade da minha figura que vale 1, que quem vai ser aqui? A semicocheia. Então, eu tenho no compasso 4 por 8. Quantos tempos? 4 tempos. Quantos movimentos? 8 movimentos. Quem é a minha unidade de movimento? Semicocheia. Quem é a minha unidade de tempo? A cocheia. E a minha unidade de compasso é a mínima, ok? Ele é um compasso quaternário simples. Por que ele é simples? Porque o meu numerador, o número de cima, é 4, que faz parte dos números do compasso simples. Então, uma outra coisa, a minha subdivisão do compasso simples sempre vai ser binária. Por que binária? Dentro de um tempo eu tenho 1 e. Eu não tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, certo? Como que a minha batida é 1E, 2E, 3E, 4E. Por isso que de todos os compassos simples, não importa que for 2, 3, 4, 5 e 7, a minha subdivisão é binária. 2 movimentos para um tempo. Não vamos esquecer dessa parte. Sempre do compasso simples, uma dica. O meu denominador, pode até chutar, o meu denominador do compasso simples é a figura que vale um tempo. Sempre, nunca vai mudar. Todos os meus denominadores do compasso simples, eu já sabia que figura que representa o meu denominador, eu já sei que vale um tempo. Fica a dica. E a minha unidade de movimento sempre vai ser a metade da figura que vale um tempo. Ou seja, se eu errar a figura que vale um tempo, eu vou errar a minha figura que vale meio, tá? Tomar bastante cuidado com isso. Só para recordar, compasso simples, numerador, denominador. Subdivisão de todos os compassos simples, ela é binária. Lembra da palavra limão? Li, tracinho, mão. Significa subdivisão binária, ok? Limão. Exercitam em casa. Fazem exercícios com 3 por 2, fazem exercícios com 4 por 1, sei lá, 5 por 8. Vão fazendo com todas as formas de compasso e achando a sua unidade de tempo, unidade de movimento e unidade de compasso. Que aí vocês vão aprimorando cada vez mais. É o exercitar, gente. Só que eu tenho que entender que o meu numerador do compasso simples indica os tempos e o meu denominador indica a figura que vai valer um tempo. Volto a frisar. No compasso simples, porque o compasso composto é uma outra coisa completamente diferente. Ok? E o módulo 3 trata disso. Ele trata sobre os compassos simples apenas, né? A quantidade de tempos que é o numerador, como diz aqui na página 16. E o meu denominador é minha unidade de tempo, né? Então, sempre fala isso. Aqui, na página 17, eu vou explicar para vocês posteriormente, depois. Porque tem a parte do solfejo que eu quero fazer também. Tá? Só vou ler o que eu escrevi aqui. Compasso é a divisão da música, agrupação de tempos de igual duração, igual número de tempos, ou seja, se aquele compasso for binário, ele pode ter 20 compassos. 20 compassos vão ter a mesma duração. Pode mudar as figuras, tá? O binário ou ternário simples, então vamos lá. Binário simples, tem 2 partes para cada um dos tempos. O ternário composto, cada tempos são divididos em 3 partes. Que eu vou entrar no mérito do composto depois, tá? Os tempos são
a divisão dos compassos. Para vocês terem uma noção de como que é. E aqui tem o exercício da página 17 do MTS, que é o compasso quaternário, são 4x4. Compasso ternário, 3x2. E compasso quaternário, 4x1. Por que 4x1? Aqui a unidade de tempo é a cocheia. Olha só, achei um erro. Aqui é 4, a unidade de tempo é a cocheia, então é 4x8. A unidade de tempo é a mínima, 3x2. A unidade de tempo é a semínima, 4x4. Então, aqui, gente, arrumei, tá? É 4x8. Fui pegar o MTS como... Pra avisar vocês, tava errado aqui. Então, só pra não esquecer, a unidade de tempo sendo a cocheia, o denominador é 8. Espero que tenha ajudado o vídeo, né? Essa aula do... Então, é isso, tá bom? Espero que tenha ajudado o vídeo. Só para retornar um pouquinho mais. Não esqueçam do quê? Do denominador. É a figura que vale um tempo, ok? Até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir. Se inscrevam, quem não se inscreveu ainda. Dá um joinha, comentem. Vocês viram que os vídeos eu não edito eles, eu não corto eles. Então, se tiver erro aqui, vai ser falado na hora, vai ser corrigido na hora para ajudar vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um beijão, até o próximo vídeo.